que os irmãos precisam ouvir nesta noite. Então eu quero convidar você nesta noite a abrir o seu coração, abrir a sua mente para o que o Senhor deseja falar com você. O hino está pronto aí? Eu vou louvar o Senhor para ficar mais à vontade. Eu lembro quando eu morava em São José dos Campos, e um pastor meu disse assim para mim: Fabrício, sempre que você for ministrar a palavra, canta um louvor antes e você vai ver a diferença. Aí desde aquele dia eu sempre tento cantar, né, na medida que o nervosismo deixa. Mas vamos louvar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Louva comigo. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo. A sua vida é dele, pertence a Ele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? O que você vai fazer nessa noite? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Oh, Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai? Qual é a sua escolha diante da adversidade nessa noite? Então cante bem forte. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Então adore o nome do Senhor nessa noite. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra, diga, e o louvor. Joga sua mão pra cima e canta comigo. A Ele a glória. Independente da luta, independente da prova, independente da tribulação, independente da tempestade, a Ele a glória, a Ele a glória. Enche os céus, igreja, com o seu louvor. Enche os céus nessa noite com a sua adoração. Enche os céus com a sua glória. Ele merece toda a glória. Oh, a Ele a glória. Ele é digno de toda a glória. A Ele, a sua igreja canta a glória, canta a glória, canta a glória, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Amém, 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 amém. Deus me deu, diga, bendito seja. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor.
céus essa noite. A Ele a glória. Pode parar o playback. A Ele a glória. 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 Pra sempre, amém, amém. Oh, oh, oh. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar. Tem adorador aqui nessa noite? Adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Por favor, abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 1. Essa mensagem que eu extraí veio de uma conversa que eu tive com o pastor Rodrigo. Ele vai ler o texto e já vai lembrar. Eu falei sobre a revelação que o Senhor tinha me dado a respeito desse texto. Ele ainda me incentivou a gravar um vídeo, a fazer um vídeo a esse respeito. Eu falei, não, mas será que eu entendi direito? Aí quando o pastor Rodrigo me fez o convite para mim estar ministrando aqui nessa noite, logo me veio à mente esse texto. Eu falei, eu vou estudar ele para ver se é isso mesmo que eu entendi. E era exatamente isso que o Espírito Santo tinha revelado a mim. E ele confirmou pela sua palavra. Então vamos ler em Lucas capítulo 9, o versículo 1 e o versículo 2 também. Nos diz assim: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Novamente o versículo 1. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder. Acho que está diferente ali, né? Exatamente, está diferente. Vou ficar com a versão aqui da minha Bíblia. Deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Quando eu li esse texto, o Senhor ministrou, o Espírito de Deus ministrou algo ao meu coração exatamente sobre isso, sobre virtude. E aconteceu a mesma coisa que aconteceu agora. Eu fui ler em outras versões estava poder e autoridade. Eu falei, mas Senhor, é virtude, é poder, o que é? E aí eu fui estudar, e no original usa exatamente esse termo, exatamente essa palavra, a palavra virtude. Eu fui ler na Bíblia Peshitta,
É uma Bíblia da tradução do grego e do hebraico direto para o português, porque as traduções que nós costumamos ter da palavra do Senhor é do hebraico, grego para o inglês, para depois para o português. E a Bíblia Peshitta é uma tradução direto do hebraico e do grego para o português, e ela diz exatamente assim: e convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades. E o que me chama a atenção a respeito desse texto, uma das primeiras perguntas que eu fiz ao Senhor, além da palavra virtude, foi por que o Senhor escolheu 12 discípulos? Você já fez essa pergunta? Porque o Senhor escolheu 12 discípulos, 12 homens? Alguns letrados, outros nem tantos. Alguns ricos, outros mais pobres. Outros com uma profissão importante e até invejada, como Mateus, que era cobrador de impostos pelos romanos, para os romanos. Outros com uma profissão não tão bem vista pela sociedade da época, que eram os pescadores. E você já se perguntou por que o Senhor escolheu 12 discípulos? Eu fui pesquisar por que o Senhor escolheu exatamente 12 discípulos. Eu fui pesquisar a respeito dos números da Bíblia. E eu encontrei a respeito do número 7. O número 7 fala da perfeição temporária de Deus. Por que perfeição temporária de Deus? Porque Deus, ele fez Adão, ele fez Eva, ou seja, o homem e a mulher perfeitos na presença dele. Ele criou um mundo perfeito, um jardim perfeito para o homem e para a mulher habitar. Só que o homem e a mulher, com seu orgulho, o mesmo pecado que fez Lúcifer cair, o desejo de ser igual a Deus, de ser como Deus, fizeram eles comerem do fruto proibido e pecarem contra o Senhor. Então o homem e a mulher, eles foram perfeitos por um período de tempo. Por isso que o número 7 fala da perfeição temporária de Deus. Aí eu fui estudar a respeito do número 12. O número 12 fala da perfeição permanente de Deus. É Deus restituindo todas as coisas. E por isso que ele escolheu 12 homens. Jesus estava dizendo para a sociedade, para nós ele está dizendo: os 12 homens foram escolhidos para dizer que aquele homem que caiu, aquele homem que pecou contra mim, eu o restituirei e farei perfeito novamente na minha presença. Por isso 12 homens, 12 discípulos, por isso 12 tribos, é o Senhor dizendo: eu quero aperfeiçoar novamente na minha presença as nações. Por isso 12 tribos. E Jesus, o homem perfeito, ele aparece na palavra de Deus novamente depois de ser apresentado. Ele aparece na palavra de Deus com 12 anos de idade, ensinando os mestres da sinagoga, falando a respeito da palavra de Deus. Não era para qualquer um não, é para os mestres da sinagoga. O homem perfeito então se apresenta ao mundo, se apresenta a nós, aos 12 anos de idade. E o número 12 é isso, é a perfeição permanente de Deus. O homem que caiu, o Senhor restaura novamente. E eu fui ler a respeito da palavra virtude no dicionário Aurélio. Eu gostaria de passar no telão, mas eu ainda sou da época da folhinha. Tô mais antigo que o pastor Rodrigo. Vamos lá. Virtude no dicionário Aurélio diz assim, ó: é uma disposição firme e constante para a prática do bem. E em Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Aí eu fui questionar a Deus: por que cansar de fazer o bem? E o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração: porque fazer o bem, na verdade, cansa muitas das vezes fazer o bem. Quando você ama aquela pessoa, quando você se dedica àquela pessoa, e o amor, e o nosso amor, a nossa benevolência por aquela pessoa não é correspondida, de certa forma frustra a gente. Talvez a gente está ali insistindo, fazendo bem para aquela pessoa, e aquela pessoa não reconhece. Isso muito acontece com os nossos filhos, né? Nós fazemos e damos tudo a ele, e muitas das vezes nós, como pais, não somos reconhecidos. Aí por isso que o texto de Gálatas, Paulo diz: e não nos cansemos de fazer o bem. Porque a chamada da igreja é isso, é fazer o bem sem se cansar, é dar amor, é praticar o bem em todo o tempo, independente se você vai ter uma resposta do que você está fazendo ou não. Mas o nosso testemunho, o nosso maior testemunho de fé é isso, é a prática do bem, é a virtude de Deus em nós.
E o Senhor está nos chamando nesta noite para uma vida de virtude. Tanto é que o texto de Lucas, no capítulo 9, versículo 1, que nós acabamos de ler, a palavra virtude vem antes do poder. O Senhor, Ele estava capacitando naquele momento os discípulos de virtude, não simplesmente só de poder. É muito bom pular na presença do Senhor, é muito bom saltar, chorar, erguer as mãos, mas o Senhor quer muito mais uma vida aqui dentro da igreja, dentro de quatro paredes. O Senhor quer uma vida de nós com virtude. O Senhor quer que nós praticamos o bem, quer que nós façamos o bem. Nós temos que falar do amor do Senhor através da nossa vida. O Michael falou na reunião que nós tivemos no Ministério de Louvor, se eu não me engano foi Agostinho que disse: pregue em todo o tempo, se necessário, use palavras. É através da virtude do Senhor, não é da nossa virtude, porque nós nada temos de bom em nós mesmos. Nós necessitamos da graça, da unção, do Espírito Santo das nossas vidas, para nós termos essa virtude. Tem uma outra frase muito interessante, e foi bem engraçado que essa frase apareceu depois que eu já tinha feito o esboço, e foi uma frase que eu postei uns 2 anos atrás no Facebook, que diz assim: quando você faz caridade, dando aquilo que está sobrando, dando aquilo que não lhe custou nada, não é caridade. É simplesmente você se desfazendo daquilo que não é de mais valor para a sua vida. Talvez nós deixamos de estender a mão para alguém. Talvez nós deixamos de dar amor para alguém, simplesmente porque nós não somos correspondidos da maneira que nós queríamos. Ou simplesmente até pelo nosso orgulho, pelo nosso ego. Aquela pessoa não faz nada por mim. Aquela pessoa não reconhece, não corresponde o que eu faço. Mas não foi isso que Jesus ensinou nas Sagradas Escrituras. O Senhor Jesus, Ele veio para nos ensinar a termos virtude, a praticarmos o bem. O Senhor em todo tempo, estivesse Ele cansado ou não, mas Ele estava ali atendendo o povo. Ele estava ali curando os enfermos. Ele estava ali ressuscitando os mortos. Ele estava ali dando uma palavra de ânimo. E o Senhor nos está chamando nesta noite e neste tempo para isso. Não é simplesmente para vivermos uma vida acomodadas nas nossas cadeiras no templo, mas é para praticarmos o bem. Eu não sei nem se eu posso falar aqui. O pastor Rodrigo falou domingo como é que o Will não está na igreja hoje. Como é que o Will falou na pancadaria com o pastor? O pastor Rodrigo falou domingo sobre o projeto Partido Pão. Posso falar, pastor? O projeto Partido Pão é um projeto que leva alimento e amor para as pessoas através do alimento, sem falar placa de igreja, sem falar do nome de ninguém, simplesmente a prática do bem. Se a pessoa perguntar de onde nós somos, bem, se não perguntar, elas vão ficar sem saber, mas elas não vão deixar de receber o alimento. E é assim que a igreja de Cristo tem que ser. É para isso que o Senhor está nos chamando. A palavra do Senhor fala, Jesus, Ele diz que o que a sua mão direita faz, a sua esquerda não precisa ficar sabendo. Se você faz o bem e tem necessidade de postar no Facebook, nas redes sociais, você já recebeu a sua recompensa. Nós já recebemos as nossas recompensas. Faça o bem independente de ser reconhecido. Faça o bem independente de receber a glória e os aplausos, mas faça o bem. Tenha a virtude de Jesus Cristo na sua vida. Tenha a virtude de Deus em você. Virtude no hebraico diz assim, o nome é areté, eu não sei nem se eu estou pronunciando corretamente, mas diz assim: é a disposição de um indivíduo de praticar o bem. E não é apenas uma característica, trata-se de uma verdadeira inclinação. São todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Aqui fala assim, trata-se de uma verdadeira inclinação. É mesmo quando você não quer, quando você não está afim, mas você faz, mas você estende a mão, mas você pratica o bem sem se cansar, sem olhar se as pessoas estão contemplando o que você está fazendo. Faz o bem sem olhar se os holofortes estão sobre você. Sabe por quê? Porque você tem a essência de Cristo Jesus. Nós temos a essência de Cristo Jesus. E hoje, da mesma forma que o Senhor Jesus capacitou os discípulos com virtude e depois poder, Ele quer capacitar a mim e a você com virtude e com poder. Enquanto eu estava fazendo esse esboço e anotando os versículos bíblicos, às vezes eu tinha que parar. Eu começava a chorar e a chorar muito, porque isso mexeu muito comigo. Porque eu sou uma pessoa, aparentemente não, mas eu sou assim, tímida e até mesmo retraída.
E eu tenho muita dificuldade de estar em comunhão, de estar com os irmãos. Eu me esforço muito para isso. E quando eu fiz esse estudo a respeito da virtude, eu chorava muito. Eu chorava muito porque o Senhor falou primeiramente comigo. Porque os ouvidos que estão mais próximos da minha boca são os meus. Então o Senhor me quebrantou muito e falou muito comigo a respeito de virtude, no partir do pão, na comunhão, no estender a mão, no viver em unidade, num só amor, num só propósito. É isso que é a igreja. É nós não olharmos somente para os nossos interesses. É nós não fazermos as nossas orações somente para o Senhor nos atender e nos dar de acordo com as nossas necessidades, mas com as necessidades dos meus irmãos. Certa vez eu estava orando, muito angustiado diante de um problema que eu estava passando. E a hora que eu fui olhar no relógio, eu fiquei por volta de uns 30 minutos simplesmente orando pelo meu problema, pelo que estava acontecendo comigo. E aí o que sobra da sua oração para os seus irmãos? O que sobra da sua intercessão para os seus irmãos? A Bíblia também fala para nós colocarmos nossos irmãos à nossa frente, enxergarmos eles maiores do que nós mesmos. Paulo disse isso. E assim nós devemos ser. Olhar para os nossos irmãos com olhos de amor, de ternura, com os olhos de Jesus Cristo, os olhos da graça, os olhos da compaixão, os olhos da misericórdia. E virtude no grego, a virtude no grego é mérito da minha cunhada, que está lá em Goiás nos assistindo. E ela é teóloga. Eu estou no estreito, meu irmão, porque eu tenho uma cunhada teóloga que está nos assistindo lá em Goiás, e tenho uma cunhada formada em letras que está nos assistindo lá em São José dos Campos. É chumbo de todo lado aqui. Virtude no grego diz assim, ó, palavra de longo alcance na ética grega. É uma excelência pessoal, de corpo e mente, dote eminente, excelência moral, virtude, manifestação de poder. Sabe como o mundo vai ver o poder de Cristo na minha e na sua vida? É através da nossa prática do bem, é através da virtude de Cristo em nós. É nós se alegrarmos com os que se alegram, é nós chorarmos com os que choram. Este é o verdadeiro evangelho, e foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que o Senhor nos chamou, nos convocou, para nos dotar de virtude e de poder. Eu acredito que a virtude, que é a prática do bem, vai muito mais além do que os dons espirituais, porque no livro de Paulo mesmo fala, se eu não me engano, que se eu falasse a língua dos homens, se eu falasse a língua dos anjos, porém se eu não tivesse amor, eu nada seria, eu nada valeria. Talvez nós precisamos nessa noite fazer uma reavaliação de que tipos de cristão nós estamos sendo, que tipos de evangélicos nós estamos sendo, que tipo de caráter nós estamos apresentando ao mundo. Hoje eu estava vendo a ministração de um pastor americano, e ele disse assim, e quando nós esprememos a laranja, sai suco de laranja. E o que será que quando o mundo, quando as adversidades da vida, quando as pessoas vêm nos afrontar e nos espreme, o que será que elas extraem de nós? Será que é a personalidade? Será que é o caráter de Cristo Jesus? Ou será que nós querendo dar uma resposta para o mundo, querendo mostrar quem nós somos em Deus? O Senhor nos chamou para isso. Se for preciso, pregue em todo o tempo, mas se for preciso, use palavras. Você não precisa se defender o tempo todo. Nós temos um advogado fiel, e Ele intercede por nós diante do Pai. Então fecha sua boca um pouco, ora mais, busca mais a Deus. Tem a virtude de Deus em você, tem o caráter de Cristo em você, tem a essência do verdadeiro evangelho em você. Livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. E vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, ou seja, todo cuidado, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a sabedoria. Não é simplesmente uma vida de fé, não é simplesmente uma vida de oração, não é simplesmente uma vida de jejum, mas é uma vida de virtude. Acrescentai à vossa fé a virtude, Pedro está dizendo. Acrescente nessa noite a sua fé à virtude, não a virtude do mundo, que faz caridade, que faz o bem, para receber a honra, para receber a glória dos homens aqui, mas para ser reconhecido lá nos céus.
A palavra do Senhor fala que um dia nós nos apresentaremos diante do trono de Deus. E muitos vão dizer: Senhor, mas no teu nome eu preguei, no teu nome eu falei, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu curei. E o Senhor Jesus vai olhar e vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque além dele nos chamar para isso, exatamente, para orar e os enfermos serem curados, para orar e recebermos poder, recebermos graça, recebermos a unção de Deus nas nossas vidas, mas o Senhor nos chamou para possuirmos virtude. Este é o verdadeiro poder do Evangelho. É a prática do bem, da caridade, do verdadeiro amor. Não do amor egoísta que faz para receber nada em troca, não do amor orgulhoso que faz para ser reconhecido, mas do amor simples como foi o amor de Jesus, o amor verdadeiro como foi o amor de Jesus, o amor sincero como foi o amor de Jesus, que se entregou. Ele não queria, como o nosso pastor, o Rodrigo já ministrou aqui, que o Senhor ele não queria, não era da vontade do próprio Jesus, até porque ele disse no Getsemane: Pai, se for preciso, afasta de mim esse cálice, mas não seja feito conforme a minha vontade, mas conforme a tua. Talvez você não tenha nenhum desejo, nenhuma vontade de fazer o bem, mas que não seja feita conforme a tua vontade, mas conforme a vontade do Senhor. Aleluias. O filósofo Kant, um filósofo do passado, ele disse assim: enquanto Platão, Sócrates e outros filósofos defendiam que para nós fazermos o bem é necessário que nós estejamos bem, é necessário que nós estejamos felizes, é necessário que nós nos sintamos bem, esse filósofo Kant, ele disse assim, ele defendia que a virtude, ela não é aquilo que nos torna mais felizes, mas aquilo que nos torna dignos de ser felizes. E eu acredito que o verdadeiro evangelho também é isso, é nós praticarmos o bem para nós sermos felizes. Eu acredito que quando nós praticamos o bem, quando nós praticamos o amor, quando nós estendemos a mão para quem precisa, a pessoa mais beneficiada não é aquela que está recebendo, mas é aquela que está dando. A palavra do Senhor, se eu não me engano, também foi Paulo que disse: melhor é dar do que receber. Qual que é a sua escolha nessa noite? É dar ou é receber? Qual que é a sua escolha nessa noite? É ter ou é distribuir? Ou é compartilhar? Que nós voltemos ao verdadeiro evangelho de Deus, que nós voltemos à verdadeira palavra do Senhor, a prática do bem, a prática do amor sincero, a prática do amor verdadeiro. Que nós venhamos possuir em nós, em nosso caráter, em nossa personalidade, a virtude de Jesus Cristo. Eu acredito que virtude é a junção de caráter com moral. Caráter é aquilo que você apresenta moral é aquilo que você apresenta diante das pessoas, sejam ela boa ou seja ela má. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo. E quem você é quando ninguém está vendo? Quem nós somos quando ninguém está vendo? O que nós estamos fazendo quando ninguém está vendo? Qual é o tipo de amor que nós estamos distribuindo quando ninguém está vendo? Como estão as nossas mãos? Elas estão assim, simplesmente para receber? Ou elas estão assim, para abençoar nessa noite? Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Virtude também é a mesma que está lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler rapidamente aqui, Atos, capítulo 1, versículo 8. Olha aqui que está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Aqui fala do dia de Pentecostes, onde todos os cristãos estavam reunidos naquela casa, buscando e esperando para receber do alto poder. Mas o Senhor Jesus, ele disse: mas recebereis virtude do Espírito Santo. Ele não disse simplesmente recebereis poder, mas recebereis virtude.
do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeei testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e em Samaria e até aos confins da terra. Sabe por que o Senhor Jesus ele está preocupado em dar a mim e a você virtude? Para que o mundo veja Cristo em nós. Como nós podemos falar do amor de Jesus se nós não praticamos o amor? Como nós podemos falar da essência de Jesus se o mundo não contempla a essência de Jesus em nós? Como nós podemos chegar num vizinho nosso e falar, vamos para a igreja comigo? Aí já pensou aquele vizinho olha para você e fala assim, mas você vai para a igreja? Mas você é crente? Nós precisamos voltar à essência do Evangelho novamente. Mas recebereis virtude do Espírito Santo. É o próprio caráter de Jesus Cristo nas nossas vidas, para que nós possamos realmente cantar, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, um coração que é inspirado por Jesus. Não é um coração que é inspirado pela mídia, não é um coração que é inspirado pelo mundo, mas é um coração que é inspirado por Jesus. É o coração de Jesus em nós, é o coração de Cristo em nós. Amai-vos como Ele vos amou. Amai-vos como Ele vos amou. Amai-vos como Ele vos amou. O Senhor está nos chamando para o verdadeiro amor, para o verdadeiro Evangelho de Cristo. Eu tinha alguns pilares a respeito da virtude, mas eu não vou nem ministrar, eu vou ficar por aqui. Que você possa entender nessa noite que o verdadeiro Evangelho de Cristo é isso. Não é simplesmente curar os enfermos, não é simplesmente ressuscitar os mortos. Isso é muito fácil do Senhor fazer através da minha e da sua vida. Mas agora possuir a virtude de Deus em nós, aí o negócio fica mais estreito, o negócio fica mais difícil, porque é uma prática e é algo constante. Não é algo que nós podemos acordar e fazer e dizer, hoje eu vou fazer o bem, hoje eu vou amar. Não, é algo constante que nós temos que praticar todos os dias, que nós temos que viver todos os dias. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Você consegue? Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Dai-nos, Senhor, a tua virtude nessa noite. Sim, Pai, nós queremos obedecer a tua voz. Nós queremos viver, Senhor, o verdadeiro Evangelho. Aleluia, Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse. Você pode pegar na mão do seu irmão aí do seu lado e louvar? Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Que nós somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor
do Pai. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E o que você faz? Como fruto desse novo coração, declare. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoa, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso, diga pro seu irmão, de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. E diga, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Glória a Deus. De mãos dadas ainda, vamos fazer uma oração. Em nome de Jesus. Que nós possamos viver este evangelho. Um evangelho de renúncia. O verdadeiro evangelho da cruz, que fala de amor, que fala de colocarmos o nosso irmão, o nosso próximo, acima de nós mesmos, além das nossas vontades. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta palavra ministrada aos nossos corações nesta noite. Muitas das vezes, meu Pai, nós somos arrogantes, nós somos prepotentes, nós somos orgulhosos e soberbos, e queremos fazer as coisas da nossa forma, da nossa maneira, Senhor. Queremos os aplausos dos homens, queremos as glórias do mundo, queremos ser reconhecidos pelos que fazemos, ó Pai. E não é esse o verdadeiro evangelho, não foi para isso que o Senhor nos chamou. Mas nesta noite, meu Pai, como igreja de Cristo, nós queremos voltar ao verdadeiro evangelho da cruz. Um evangelho de renúncia, um evangelho de amor. Não um amor frio, não um amor de aparência, mas um amor que ama de verdade. Um amor a ponto de doar a nossa vida pelo nosso próximo, Senhor. Este é o verdadeiro evangelho. Que a tua virtude, Senhor, esteja nas nossas vidas. Que a tua virtude, Senhor, nessa noite seja derramada sobre nós, como foi derramada sobre os discípulos, como foi derramada sobre aqueles crentes no dia de Pentecostes, onde teu Espírito veio com poder, veio com graça. Que seja derramada sobre nós essa mesma virtude, esse mesmo poder, essa mesma graça, e que nós venhamos viver, Senhor, em unidade, em amor, diante de Ti e diante dos homens. Que a Tua luz venha brilhar, que nós venhamos ser o sal da terra e a luz do mundo, através da prática do bem, através do verdadeiro amor expresso, carimbado nos nossos corações, e através das nossas atitudes e ações. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Deus abençoe.